Capítulo 2º. Dos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal para. Artigo 4º. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº M. 2651, de 2012, os programas de regularização ambiental serão implantados pelos Estados e pelo Distrito Federal, observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Termo de compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial. Inciso 2º. Mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação, regeneração ou compensação, e de integração das informações no SICAR, e. Inciso 3º. Mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção da punibilidade das infrações, de que tratam o parágrafo 4º do artigo 59, e o artigo 60 da Lei nº M. 2651, de 2012, que incluam informações sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a suspensão e o encerramento dos processos administrativo e criminal. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes deverão firmar um único termo de compromisso por imóvel rural. Parágrafo 2º. Na hipótese de regularização do passivo ambiental por intermédio da compensação da reserva legal, os proprietários ou possuidores deverão apresentar os documentos comprobatórios de uma das opções previstas no parágrafo 5º do artigo 66 da Lei nº M. 2651, de 2012. Artigo 5º. Após a solicitação de adesão ao PRA, o proprietário ou possuidor do imóvel rural assinará termo de compromisso que deverá conter. Inciso 1º. O nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas, ou dos representantes legais. Inciso 2º. Os dados da propriedade ou posse rural. Inciso 3º. A localização da área de preservação permanente ou reserva legal ou área de uso restrito a ser recomposta, recuperada, regenerada ou compensada. Inciso 4º. Descrição da proposta simplificada do proprietário ou possuidor que vise a recomposição, recuperação, regeneração ou compensação das áreas referidas no inciso 3º. Inciso 5º. Prazos para atendimento das opções constantes da proposta simplificada prevista no inciso 4º, e o cronograma físico de execução das ações. Inciso 6º. As multas ou sanções, que poderão ser aplicadas aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais compromissados, e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, e. Inciso 7º. O fórum competente para dirimir litígios entre as partes. Parágrafo 1º. Caso opte o interessado, no âmbito do PRA, pelo saneamento do passivo de reserva legal por meio de compensação, o termo de compromisso deverá conter as informações relativas à exata localização da área, de que trata o artigo 66, parágrafo 6º, da Lei nº M. 2651, de 2012, com o respectivo CAR. Parágrafo 2º. A proposta simplificada a que se refere o inciso 4º do caput, poderá ser apresentada pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural independentemente de contratação de técnico responsável. Parágrafo 3º. Tratando-se de área de reserva legal, o prazo de vigência dos compromissos, previsto no inciso V do caput, poderá variar em até 20 anos, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 66 da Lei nº M. 2651, de 2012. Parágrafo 4º. No caso de território de uso coletivo titulado ou concedido aos povos ou comunidades tradicionais, o termo de compromisso será firmado entre o órgão competente e a instituição ou entidade representativa dos povos ou comunidades tradicionais. Parágrafo 5º. Em assentamentos de reforma agrária, o termo de compromisso a ser firmado com o órgão competente deverá ser assinado pelo beneficiário da reforma agrária e pelo órgão fundiário. Artigo 6º.
Após a assinatura do termo de compromisso, o órgão competente fará a inserção imediata no SICAR das informações e das obrigações de regularização ambiental. Artigo 7º. O termo de compromisso firmado poderá ser alterado em comum acordo, em razão de evolução tecnológica, caso fortuito ou força maior. Artigo 8º. Quando houver necessidade de alteração das obrigações pactuadas, ou das especificações técnicas, deverá ser encaminhada solicitação, com justificativa, ao órgão competente, para análise e deliberação. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica a essa hipótese de regularização da reserva legal por meio da compensação, de que trata o parágrafo único do artigo 2º. Artigo 9º. Enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a aplicação de sanções administrativas associadas aos fatos que deram causa à celebração do termo de compromisso, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 59 da Lei nº M. 2651, de 2012. Parágrafo 1º. A suspensão de que trata o caput não impede a aplicação de penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 59 da Lei nº M. 2651, de 2012. Parágrafo 2º. Caso seja descumprido o termo de compromisso. Inciso 1º. Será retomado o curso do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso, e inciso 2º. Serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo criminal. Artigo 10. O órgão competente poderá utilizar recursos tecnológicos para verificar o cumprimento das obrigações assumidas pelo proprietário ou possuidor rural no termo de compromisso. Artigo 11. O cumprimento das obrigações será atestado pelo órgão que efetiva o termo de compromisso, por intermédio de notificação simultânea ao órgão de origem da autuação e ao proprietário ou possuidor de imóvel rural. Parágrafo único. Após a inscrição das informações no SICAR pelo órgão competente, o processo será concluído, e as eventuais multas e sanções serão consideradas convertidas em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, atendendo ao disposto no parágrafo 5º do artigo 59 da Lei nº M. 2651, de 2012. Artigo 12. Os termos de compromissos ou instrumentos similares para regularização ambiental do imóvel rural referentes a essas áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei nº M. 2651, de 2012. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos casos em que o proprietário ou possuidor do imóvel rural requerer a revisão. Parágrafo 2º. Realizadas as adequações requeridas pelo proprietário ou possuidor, o termo de compromisso revisto deverá ser inscrito no SICAR. Parágrafo 3º. Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o caput serão respeitados.